Dor na coluna é um problema bastante comum e geralmente causado porque as pessoas passam muito tempo ou assentadas ou com uma postura irregular, né? Ainda andando, inclusive. Estima-se, inclusive, que cerca de 80% da população, especialmente as mulheres, tem ou terá dor na coluna em algum momento da sua vida. E é por isso que é importante tomar alguns cuidados para evitar ou tratar a dor na coluna. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, nós temos aqui um especialista que é ortopedista e cirurgião também na área da ortopedia, o doutor Rafael Gonçalves Duarte, que vai com certeza nos ajudar muito a tirar as nossas dúvidas. Então participe aí. Doutor Rafael, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Você já é tão jovem, já trabalha com cirurgia na coluna, com ortopedia, é uma especialidade que requer muito profissional, é muito, a demanda do paciente nessa área da coluna é muito grande? É muito grande e nem sempre é só o médico especialista em coluna que trata. Sim. Na verdade, não é só o médico especialista em coluna que trata o paciente da coluna. Então, deve ser uma abordagem multidisciplinar. Envolve vários profissionais da área da nutrição, profissionais da área da fisioterapia, Sério? Profissionais da área da educação física e o médico especialista em coluna. Pois é, as dores na coluna, a gente trouxe aqui uma informação de que elas podem vir por causa das posições irregulares, né? Ou em pé, ou deitado, ou assentado. Essas são de fato as principais causas, ou você pode ter problema congênito, ou até a questão alimentar, já que você citou aí o nutricionista, isso também pode causar problema na coluna? Pode. Uma série de fatores pode causar dor na coluna. Desde uma pessoa que não está no seu peso ideal, uma pessoa que trabalha numa profissão que é um fator de risco, por exemplo, pessoas que trabalham várias horas assentado, que é uma posição ruim para a coluna, pessoas que não praticam atividade física, não têm uma musculatura adequada para suportar a coluna, pessoas que fazem esforços inadequados. Então a causa é multifatorial. Postura é uma das causas possíveis de dor nas costas. É importante sentar corretamente, é importante no seu trabalho você saber a posição correta de se portar. Muita gente trabalha em escritório. Existe um profissional que é o profissional da área da ergonomia do trabalho. Esse profissional da área da ergonomia do trabalho, ele indica qual é a altura correta da tela de um computador, qual é a melhor cadeira para você estar sentado, qual é a altura de um teclado, para que você minimize as chances de desenvolver a má postura, que a gente está falando como uma das causas, e consequentemente dor nas costas. Então é uma causa multifatorial. E no caso, os problemas na coluna, eles sempre vão produzir dores nas costas ou algum problema que pode ser até uma doença secreta e silenciosa, melhor dizendo, que a pessoa não saiba porque ela talvez não sinta essa dor nas costas? Essa pergunta é muito importante. Boa parte dos problemas de coluna são assintomáticos. Estima-se que até, por exemplo, algo relativamente frequente na coluna, que é a hérnia de disco, até 1/3 das pessoas acima de 30 anos de idade tem pelo menos uma hérnia de disco na coluna. E a maioria dessas pessoas não sente, não está sentindo naquele momento o problema. Mas ela tem, mas não sabe que tem. Ela não tem, mas uma hora vai manifestar. Isso pode ocorrer, por exemplo, com uma má posição, até mesmo com a idade. Com a idade, com diversos fatores. Então, há problemas silenciosos na coluna, mas só que a frequência de ocorrência é relativamente grande. Em algum momento, 80% da população mundial vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas. E tem algum aspecto na vida do indivíduo que ele precisa observar para saber se ele é esse candidato mais suscetível ao problema, a um tipo de problema na coluna ou não? Esse problema pode pegar a pessoa de surpresa? Há 3 tipos de abordagem, 3 tipos de raciocínios. Um raciocínio vale para todo mundo, que é o raciocínio da prevenção. O segundo raciocínio seria o tratamento conservador, que engloba a grande maioria dos pacientes. E uma minoria, em algum momento, pode evoluir para uma cirurgia. Então, a prevenção vale para todo mundo. Nos primórdios da evolução humana, o ser humano, ele deambulava, ele caminhava com 4 membros. Com a evolução,
o ser humano passou a deambular com 2 membros. Só isso já é um fator de risco para dor nas costas. Então, a prevenção vale para todo mundo. A prevenção inclui fazer atividades físicas regulares sob supervisão, que é um dos fatores, tentar se manter próximo ao peso ideal, fazer prática de alongamento, ter uma boa postura, cuidado em trabalhos que você faz, movimentos repetitivos que forcem a coluna, cuidado em pegar um peso exagerado de uma vez só. Então, a prevenção vale para todo mundo. O ideal é evitar que você tenha o primeiro episódio. Se tiver 2 caminhos, um que resolve a maioria dos problemas, que é o tratamento conservador, e uma pequena parte, a evolução para possibilidades cirúrgicas. A cirurgia é indicada, certamente, para os casos mais extremos, como você falou, uma pequena parte, mas é possível dizer para quais casos especificamente a cirurgia é indicada? Porque, até onde sei, a cirurgia na coluna não deve ser um negócio fácil, é um negócio que deve trazer muito risco, deve ter um pós-cirúrgico meio traumático, penso eu. A cirurgia ela é indicada, como a gente conversou, para uma minoria dos pacientes. Algo importantíssimo na cirurgia é indicar bem. O primeiro fator que o cirurgião tem que ter em mente é indicar bem. Ele tem que entender que não é a maioria dos pacientes que vai precisar dessa cirurgia. Existem as indicações absolutas. Um exemplo, um paciente com hernia de disco que perdeu o movimento do membro inferior. É uma indicação absoluta de cirurgia. Então não é todo mundo que tem a hernia de disco que vai ser indicado para cirurgia? Não é todo mundo. Porque é tratável. Porque é tratável. Entendi. Quando se chega à cirurgia, hoje em dia existem técnicas muito modernas, muitas com cortes mínimos, algumas sem cortes, chamadas cirurgias percutâneas, né? E a evolução para a cirurgia é possível, mas é a minoria dos casos, cerca de 10%, 5% dos pacientes com problemas de coluna. Até que tanto que eu devo aceitar, por exemplo, uma dor na coluna? A gente fala dor na coluna, dor nas costas, deve ser a mesma coisa, né? Até que tanto o paciente, ele fala, não, essa dor aqui é suportável, eu não devo me preocupar com ela. Ou qualquer dorzinha nas costas eu tenho que correr para o médico. Eu não acho que qualquer dorzinha nas costas. Uma dor extremamente intensa, dores significativas, eu indicaria procurar o médico logo de imediato. Uma dor leve, que você tem um desconforto, que às vezes no mesmo dia passa, você pode observar. Pode ser uma torção qualquer na dor. Provavelmente uma dor mais de caráter muscular, uma posição errada que você dormiu, um esforço que você fez, às vezes até alguns dias antes, que evoluiu com essa dor. Se ela passou rápido, às vezes no mesmo dia, ok. Se não, o ideal é você procurar um profissional, um médico especialista em coluna. As crianças hoje em dia, elas são vítimas também dessas dores na coluna? Pergunto porque eu fico, às vezes vou buscar meus filhos na escola e vejo uns menininhos pequenininhos carregando aquelas mochilas pesadas, grandes, às vezes até ele puxando aquela carretinha assim com o corpo torto, né? Está indo aqui e está com o corpo torto para cá. Isso prejudica bastante? Prejudica. A criança é uma discussão interminável. Ela tem 2 tipos de ocorrência de dor principais. Um é a chamada dor atípica, muito provavelmente de patologias graves, como infecção, como a ocorrência de uma raridade, um tumor, uma malformação congênita. Isso é a minoria dos casos. A dor na criança ela é mais atípica, se a gente pensar dessa maneira. E tem a outra questão muito importante, que é a questão da criança que está indo para a escola, que tem que carregar aquela mochila pesada todos os dias, o que é complicado. Ele é obrigado a levar, não tem muitas vezes um armário para ele lá na escola, em que ele pode deixar uma parte dos livros, né? O ideal, o mais sensato, é que ele use realmente a mochila de rodinha. Uma boa parte do peso vai estar no chão. Entre 5% e 10% do peso corporal da criança é o limite do que deve ser carregado nesse volume para a escola. Você citou en passant sobre alguns os casos que são indicados para cirurgia e a questão da grande maior parte dos casos também são tratáveis. A gente ouve falar muito sobre escoliose, aí você me ajuda com alguns nomes aí, escoliose, bico de papagaio, outros nomes que eu particularmente agora não me lembro, mas eu sei que tem a ver com problemas na coluna. Você poderia dizer para a gente quais desses casos ou quais são eles, né? E quais deles têm, por exemplo, 100% de êxito no tratamento, ou aqueles que podem ser amenizados apenas, ou quando é que como é que poderia facilitar um tratamento para
para uma pessoa que esteja nos assistindo em casa agora e sinta isso que a gente está citando aqui? Então, vamos falar então das patologias que você perguntou. Escoliose, bico de papagaio. Depois a gente pensa em algum outro relevante para a gente conversar. A escoliose é uma doença que, na maioria das vezes, ela não tem uma causa aparente, é chamada escoliose idiopática. Ela pode ter uma causa definida, um defeito na vértebra, ou pode ser chamada escoliose idiopática, que a medicina ainda não comprovou qual é a causa da escoliose. E a vértebra pode ficar torta, né? Há um desvio na coluna. Esse desvio ele é tratado até certo grau, até cerca de 20 graus, é observado, o paciente é observado de tempos em tempos. Passou de cerca de 20 graus, usualmente se usa um colete, ali por volta de 45 graus pode chegar a indicação da cirurgia. Êxito de 100% em tratamento médico, não existe 100% assim, possibilidade, garantia de resultado, a gente nunca dá ao paciente. Mas é uma patologia bastante conhecida, o tratamento bastante descrito na literatura e a imensa maioria dos pacientes ficam bem ao término da indicação do tratamento. Bico de papagaio é um nome muito feio, dado a umas proeminências ósseas que aparecem na coluna com o tempo, e ele é muito mais um nome feio do que causa qualquer problema para a gente. O nome é mais feio do que o problema. Exatamente. Ele vem para estabilizar uma coluna de um paciente que vai evoluindo com desgaste, com artrose. Então, ele traz, na verdade, mais benefício do que malefício. Ele não é uma causa comum de dor de coluna. Ele vem para resolver uma coluna que começa a ficar um pouco instável por desgaste com a avançada idade. Então ele é um mal necessário? Pode-se dizer que sim. Ele é um mal necessário. Ele é uma evolução para estabilizar uma coluna que está evoluindo com desgaste. Maravilha. Olha, foi muito bacana falar com você sobre esse assunto, assim, com certeza o pessoal de casa ficou mais atento e também se você sente alguma coisa na coluna, não deixe de procurar um ortopedista especialista em coluna, porque a ortopedia é dividida por áreas, né? A ortopedia divide o corpo do ser humano em partes, né? Tem especialistas no braço, no pé, no joelho, na coluna, né? Exatamente. 2 profissionais podem ser procurados de uma maneira geral para avaliar um paciente de coluna, que é o neurocirurgião mais voltado para a área da coluna ou o ortopedista mais voltado para a área da coluna. Maravilha. Doutor Rafael, obrigado, viu? Foi um bom prazer. Trabalho para você. Obrigado. Igualmente. E a gente continua falando desse assunto, não é? Ouvimos agora o doutor Rafael tirando as nossas dúvidas em relação aos problemas que geram a dor na coluna, mas agora os nossos parceiros da Prime Fit vão nos ensinar alguns exercícios para evitar a dor na coluna e também para fortalecer a região. E eles já estão aqui conosco no nosso estúdio. Olá, tudo bem com vocês? Tudo Você bem. é a Paula. Paula e o Hemer. Bom tê-los conosco aqui, Paula e Hemer. Vocês são educadores físicos, né? E que certamente, como os médicos especialistas, os ortopedistas, devem encontrar muita gente com dor, reclamando de dor na coluna, né? Isso é muito comum, ainda mais quando a pessoa é sedentária, né? Ou está acima do peso também. Ao mesmo tempo tem que fazer o fortalecimento da musculatura, tem que observar também se a pessoa não está acima do peso, precisando emagrecer também. Eu trouxe a Paula aqui, a gente vai mostrar alguns exercícios. Ela vai ser a nossa modelo, então. E também, se perguntar para você, tem pessoas que vão para a academia e já quer logo começar malhando num ritmo pesado. Isso também pode atrapalhar bastante a questão da coluna, né? Esses são os fatores, dentro das academias, são os fatores principais. Principalmente alguns exercícios, igual ao agachamento, as pessoas já tendem a chegar e querer colocar a carga máxima sobre os ombros, não respeitando o fortalecimento da região da coluna, região lombar, torácica, né? E aí tem que fazer esse fortalecimento previamente, antes do agachamento ou de qualquer outro exercício. Agora, eu gostaria que vocês nos mostrassem exercícios que o pessoal de casa vai poder fazer também. Claro, vocês estão orientando aqui pela televisão, as pessoas não estão lá. Deixa eu só pegar o microfone aqui para a Paula também. Isso, Paula. Se caso você quiser ajudar a responder aqui também. Obviamente vocês vão ter o cuidado com as pessoas lá na academia. Mas aqui, algum exercício que... aquela senhora, dona de casa, que às vezes não tem tempo de academia, mas ela até faz uma caminhada, vez ou outra, umas 3 vezes por semana, mas ela gostaria, por exemplo, de melhorar,
fortalecer um pouco a sua musculatura ou ajudar na postura da coluna, né? Normalmente as mulheres, né, Paula, elas trabalham muito em casa, abaixa e levanta o tempo todo, né? Você, fala no microfone, você encontra muita dona de casa lá que vem te pedir opinião, como é que eu vou conseguir agora pegar o menino no colo, a lavar minha roupa? Você tem esse tipo de perguntas? Todo dia a gente encontra isso, né, Emílio? É verdade. O que acontece é que tem vários exercícios que a gente pode fazer especificamente para a coluna. Sim. Né? Mas dentro da academia ou até mesmo em casa, são vários exercícios que a gente pode fazer, que é com os braços, com o tronco, ou até mesmo com a perna, que a gente vai estar ativando isometricamente essa musculatura da coluna. Né? Então vamos lá, deixa eu segurar o microfone para você, Paula. E ótimo. Aí a Paula vai ser a nossa modelo agora. Fica isso, a Paula vai deitar de barriga para baixo, por favor. São exercícios tão simples que as pessoas podem fazer até na cama, se for o caso, né? Uhum. Aí vai colocar as duas mãos atrás da orelha. Mas não precisa de uma base sólida, por exemplo, Remy, para fazer um exercício desse? Precisa. Porque o colchão, por exemplo, pode ser meio mole, não? Eu falo no contexto, às vezes as pessoas têm muita preguiça, né? De fazer algum exercício físico, sim. Né? Você pode fazer, os alongamentos mesmo, você pode fazer em cima de uma cama, né? Entendi. Depois eu vou falar alguns sobre os alongamentos. Legal. No caso aqui, a Paula vai descer o tronco, isso. E vai subir agora aqui. Eu estou observando que ela está apoiando mais a altura do abdômen e talvez aqui até a coxa está sendo a base de sustentação dela. Segura. O ideal depois, por exemplo, ela vai fazer isso, essa repetição. Geralmente as pessoas falam 3 séries de 15, mas você pode fazer 3 séries do máximo que você conseguir para fortalecer. Né? E dar um descanso de 50 a 40 segundos. Fazendo esse movimento, vai estar trabalhando na região, né, da vértebra lombar. 3 séries de 15 significa 45 repetições, porém com intervalos entre elas de 50 segundos para descansar a musculatura. Ou 3 séries do seu máximo, descansando 50 a 60 segundos. Entendi. Né? Esse é um exercício propriamente específico para a coluna. É importante lembrar também fortalecimento da lombar e do abdômen também. Né? Você pode virar agora, Paulinha, fazer um abdominal para mim reto. O fortalecimento do músculo abdominal também apoia a coluna, né? Porque essa toda a região, vamos entender. Se você fortalecer muito a musculatura posterior, de repente você pode fazer isso com a sua musculatura. Entendi. Então é necessário fortalecer o abdômen para você respeitar fisiologicamente a sua coluna, né? Como foi explicado aqui. O abdominal simples, né? Flexão, exatamente, e volta lentamente, 3 séries de 15. Eu gosto de falar 3 séries do máximo, descansando, para sim fortalecer a musculatura. Agora, uma pessoa que já tem uma propensão à dor na coluna, ela deve começar de forma mais devagar, né? Isso. Porque senão ela pode agravar a dor, depois ela não vai dar conta. então ela começa um alongamento ali num número de séries menor, né? Menor, ou até mesmo fazendo exercícios isométricos, né? Que a gente vai fortalecer a musculatura sem haver a contração excêntrica ou a concêntrica. Por exemplo, vamos fazer o prancha, Paula, por favor. Isso é conhecido, né, termo mais certo de falar, estabilização prancha em decúbito ventral. Isso. Você essa fala postura. O nome popular mesmo que fica mais fácil. Como eu falei, ponte, né, desse jeito ponte. Aqui. Isso. Se a pessoa não conseguiu, né, ela pode começar com o joelho, por favor, Paulo. Então ela apoia o joelho, os cotovelos, né? Exatamente. E aí levanta ali a região do abdômen. Isso. Aí passou um tempo, ficou fácil, você estende totalmente o braço. Vamos lá, Paulinha. Então isso é o quê? 20 segundos daquela forma? Isso, eu gosto de falar 30 segundos. 30 segundos. São quantas séries? 3 séries. 3 séries de 30 segundos. 30 segundos. E agora, aí depois ela descansa. Isso é uma progressão do exercício. Então essa parte que ela fez agora já é a segunda parte depois daquelas 3 séries de 30 segundos. Exatamente, pode começar com o joelho primeiro, depois você tira o joelho, fica só nas pontas dos pés e no cotovelo, depois estende todo o braço. Então é uma sequência. Exatamente. Repete de novo, por favor. Começa então assim com o joelho, né? Joelho e cotovelo, não é isso? Isso. Um pouquinho do joelho, um pouquinho do cotovelo. 3 séries. 3 vezes 30 segundos assim. Aí depois descanso uns 50 segundos entre cada série. Depois ela vai para a segunda parte. Na ponta do pé. Tá tranquilo aí, Paulinho? Que bom. Isso, depois ela vai estender totalmente os braços. Aí depois ela faz isso dessa forma, com o braço esticado. Isso são exercícios específicos para a sua coluna, né? E também a gente pode fortalecer, já te falando. Mas aqui eu tô vendo ela apoiar muito o braço, né? Talvez o peso dela que está sendo projetado aqui na região do abdômen é que está fazendo esse fortalecimento para a coluna, né? Exatamente. Porque a coluna, ela vem, né, do crânio até o sacro. Sim. Então ela tem vários pontos que a gente tem que ressaltar, que são 5, né?
cervical, torácica, lombar, sacro e o cóccix. Então, nessa região, a gente começa a fortalecer também essa musculatura cervical. Entendi. Okay? É porque a gente, quando pensa em coluna, só pensa mais nessa área aqui, né? Aí geralmente Central. a região que as pessoas sentem mais dor é a região lombar, né? Sim. Pouco acima do bumbum. Então, assim, tem que lembrar esses detalhezinhos, que são um diferencial, né, da Prime Fit. A gente observa a pessoa por completo, né? Entendi. Em todos os seus setores, seus segmentos, respeitando a individualidade de cada Então, uma. você tem exercícios que fortalece cada parte da coluna da pessoa, porque se fortalecer só uma parte também, você acaba prejudicando os outros níveis da coluna. Exatamente. Quer ver mais um interessante? Estica o braço pra gente lá, Paulinha, de novo, né? Igual você tava. Isso. Beleza? Aí nós vamos fazer retração aqui da escápula e voltar, e volta. Isso. Tá vendo esse movimento? Escápula a gente são os dois ossos que a gente tem aqui que são emendados no braço. Eu tô rindo aqui que minha avó chama de pá. De pá. O boi é a pá do boi mesmo. É a pá do boi. É a pá do boi. Então é a pá. Dá para mostrar aqui, dá para baixar aqui, ó. Faz o exercício, por favor, Paula. Aqui, ó, essa parte aqui tem duas, né? Como ele disse, duas pás que a avó dele chama de pá. A minha avó. É escápula, né? Então ela está fazendo exercício e essa parte está fechando. Se eu colocar o meu dedo aqui, é como se ela prendesse o meu dedo aqui, ó. É mais ou menos isso. Então o exercício você pode fazer em qualquer lugar. Obrigado. E pessoas de qualquer idade pode? Foi como foi falado, a gente tem que observar a individualidade de cada uma pessoa. Né? Quer dizer, Nesse altura, caso, peso, tudo isso conta. O sedentarismo também, se a pessoa tem alguma patologia, né? A gente tem que respeitar esses princípios.